Alô, galera, continuando aí a nossa sequência, falando sobre tempo, climatologia, elementos climáticos, fatores climáticos. Vamos falar agora nesse vídeo sobre isso aqui, ó, fatores climáticos. Eu fiz esse esquema aqui, esse mapa mental à mão, já está disponível lá no @plantãogeografia no Instagram. Já está seguindo? Não? Então vai lá, tá perdendo tempo. Tem muito conteúdo bacana para vocês lá. Tem enquete, tem memes, tem muita coisa bacana ligado à geografia. E claro, várias páginas, né, repostagem de várias páginas sobre a ciência geográfica, beleza? Vamos falar de fatores climáticos. Olha aqui, ó. Os fatores são o seguinte: são condições que vão interferir nos elementos climáticos. Os elementos eles estão presentes em qualquer tipo de clima. Temperatura está em qualquer tipo de clima. Umidade está em qualquer tipo de clima. Radiação, no caso a radiação solar, que é a mais importante, que dá calor para a superfície terrestre, tem qualquer tipo de clima. O que vai diferenciar é se tem mais ou menos, mas não vai deixar de ter. Agora, os fatores climáticos é que vão diferenciar cada clima. Por que existe o clima desértico frio? Por que existe o clima desértico quente? Por que tem o clima equatorial úmido, o clima equatorial seco? São os fatores climáticos que vão interferir e distinguir os tipos de clima. Vamos lá, começar pela altitude. Aqui, ó, altitude. Está escrito o seguinte: quanto maior a altitude, menor o quê? Menor a pressão atmosférica e irradiação. Isso quer dizer que quanto mais alto você estiver, uma montanha, por exemplo, quem está no nível do mar e quem está numa montanha, lá no alto da montanha, a altitude é o quê? Mais alta, porque está mais longe do nível do mar. A pressão atmosférica vai ser menor. A pressão que o ar vai exercer na montanha é menor. E, por consequência, a radiação solar vai ser um pouco menor também. Porque tem menos pressão atmosférica, tem menos ar absorvendo a radiação solar. Por isso vai ser mais frio. A tendência é ser mais frio. Tá? Então, a altitude é um fator climático que interfere dessa maneira. Quanto maior a altitude, mais frio vai ser e menor a pressão atmosférica. Beleza? Esse é o 1. Vegetação também interfere. Por quê? Ela interfere de várias maneiras. Na questão, por exemplo, de absorção, de retenção da radiação solar, da umidade do ar. Tá? Aqui, ó, que está escrito: interfere de diversas maneiras. Contenção ou absorção de radiação e aumento da umidade. Tá? O clima equatorial da região da Amazônia, da floresta amazônica, é úmido por causa da presença da vegetação, por causa das árvores densas que absorvem a radiação solar que tem ali, que é constante, que é altíssima, e absorve essa radiação e transpira. Todos os seres vivos transpiram. Aí as árvores absorvem essa radiação, suam e transpiram. Essa transpiração, o ar vai ser mais leve, vai subir na atmosfera, vai chegar nas nuvens, vão condensar, né, bastante, as nuvens vão ficar carregadas, cheias, e aí vão precipitar, ou seja, vai chover. E esse processo acontece quase que diariamente, por isso que quase todo dia chove lá. E por isso o clima equatorial úmido, é quente e úmido ao mesmo tempo. É um exemplo de como o fator vegetação interfere. Só lembrando, gente, que vocês têm que ter em mente que sempre os fatores climáticos, eles interagem de maneira conjunta para interferir no clima. Não é só a vegetação que interfere no clima, não é só a altitude. Quase sempre são vários fatores que vão interferir em conjunto. Latitude, como eu acabei de falar aí. Latitude, próxima linha do Equador. A latitude é alta ou baixa? Quem acompanha aí sabe, né, nos outros vídeos. A latitude próximo da linha do Equador é 0 graus. Conforme vai distanciando da linha do Equador, sentido Polo Norte ou Polo Sul, vai aumentando a latitude.
E aí, amanhã é fácil. Por ser um círculo, a radiação solar aqui, ela fica quase que em linha reta, ou seja, é um ângulo perpendicular à superfície terrestre. Então, aqui capta mais absorção, recebe mais absorção solar. Aqui, nos polos, menos. Reflete mais para a atmosfera a radiação. Então, ou seja, próximo da linha do Equador, recebe mais radiação. Então, essa região vai ser mais fria ou mais quente? Mais quente. Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura desse local. Tá? A tendência é ser essa lógica. Menor latitude, maior temperatura. Beleza? Massas de ar. Massas de ar. Por ter pressões diferentes, né, o ar ter pesos diferentes, há uma circulação de ar no planeta. Né, vai fazendo uma circulação da atmosfera. Vocês podem até procurar na internet aí por esse termo no Google. Circulação geral da atmosfera. Beleza? Aí vocês vão encontrar vários links, vários sites explicando um pouco melhor, mais detalhado sobre isso. Aqui a gente está só citando e falando em linhas gerais como que cada um interfere. E aí, as massas de ar, elas carregam as características de onde elas surgiram. Então, vamos pôr, por exemplo, aqui. Uma corrente de ar que vem próximo à linha do Equador, né, usando o aspecto aí da latitude, ela vai ser uma corrente de ar quente ou fria? A tendência é ser quente, tá? A tendência é ser quente. Aí, ao mesmo tempo, ela é formada no continente. Se a gente for comparar continente com mar, qual que vai ser seca? Qual que vai ter menos umidade? A tendência é de ter menos umidade. No continente ou no mar? No mar. Vai ser mais úmida. Pegadinha. Achou, né? Que eu ia dar a resposta de cara. Não. No continente a tendência é ser mais seca e no mar ser mais úmida. Porque tem água ali, né? Tem umidade ali. Então, úmida no mar. Seca no continente. Próximo da linha do Equador, quente. Próximo dos polos, fria. Então, uma corrente de ar que é formada, por exemplo, no Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, a corrente de ar vai ser, ao mesmo tempo, quente e úmida. Formou em cima do mar ali e próximo da linha do Equador, que tem maior latitude e, aliás, tem maior absorção solar, maior absorção solar e menor latitude. Então, vai ser uma corrente quente e úmida. Então, os 4 tipos principais de correntes que a gente tem são quente e úmida, quente e seca, se, por exemplo, é formada no continente, fria e úmida, se é formado no oceano mais próximo aos polos, né? E fria e seca, se é formada próximo aos polos, mas no continente, por exemplo, na Antártida. Se formou dentro da Antártida, é uma corrente de ar que vai ser fria e seca. Se é no sul aqui da América do Sul, no extremo sul, mas dentro do continente ainda, também a tendência é ser fria e um pouco mais seca. Beleza? Entenderam? Massas de ar, então? Vamos lá, então. Relevo. O relevo tem um pouco a ver com a questão da altitude, né? Da questão da altura da superfície terrestre, da crosta terrestre em relação ao nível do mar. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, menor também a irradiação ou radiação solar e, portanto, vai ser mais fria. A temperatura vai ser um pouco mais baixa, tá? Só lendo aqui, influenciam quando regiões altas impedem a passagem de massas de ar, modificando a umidade do local. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem aqui, ó, vamos supor, aqui, ó, vamos supor aqui é o mar. A corrente de ar que está vindo aqui, ela vai ser o quê? Lá no litoral nordeste do Brasil, está próximo da linha do Equador. Então vai ser úmida, porque está vindo do mar, e quente. Aí vai chegar nessa região aqui, que o relevo é mais alto, o que vai acontecer com essa massa de ar? Vai ter que subir para passar esse obstáculo. Ela está vindo, chegou aqui, ela vai ter que subir, que tem um relevo. Ela vai ter que subir. Nesse processo aqui,
ela vai resfriar e vai perder umidade. Por quê? Ela está tendo esse obstáculo e vai encontrar com a massa de ar que está mais fria aqui em cima. Aqui ela está vindo quente, bonitinha e úmida. Chega aqui, ela encontra a massa de ar fria. O que vai acontecer nessa região? A massa de ar quente vai condensar nas nuvens e vai chover. Já do lado de cá, vai ultrapassar a massa de ar, mas ela vai ficar seca. Vai continuar quente, mas seca. Por quê? O que ela tinha de umidade, ela descarregou aqui, ó. Choveu aqui. Do lado de cá, não. Isso acontece no Nordeste do Brasil, no Planalto da Borborema. Planalto da Borborema. Isso vocês podem pesquisar também para ter mais detalhe. Tem esquema, tem vídeo específico disso e tudo mais. Então, ela vem do Oceano Atlântico, chega no Planalto da Borborema, aqui. Chega no Planalto da Borborema, sobe. O lado de cá, próximo do litoral do Planalto aqui, chove. E o outro lado, no sertão nordestino, não chove. Fica seco. O clima semiárido. Beleza? Os dois últimos aqui que está faltando, né? Rapidinho. Maritimidade e continentalidade. Acontece principalmente na região do litoral. Aqui é o continente, perto do litoral, e aqui é o mar. É uma troca de temperatura, troca de ares entre o mar e o continente. De que maneira? Todos os corpos têm um tempo específico para se aquecer. Por exemplo, uma rua, sua casa com cimento, muito cimento, ela vai se aquecer numa rapidez maior do que uma casa que é coberta, ou cercada, no caso, por vegetação. A vegetação demora um tempo a mais para absorver o calor que vem da atmosfera, da região, né, da radiação solar, e o cimento, ele se aquece muito mais rápido. É assim que acontece entre o continente e o mar. O mar demora muito tempo para se aquecer. Em compensação, o continente se aquece muito rápido. Então, aí acaba que, durante o dia, aqui, o continente está mais quente do que o mar. Então, a transferência de calor é do continente para o mar. Os ventos são nessa direção. Porque o vento que é mais quente, ele é mais leve. Por isso, ele se movimenta mais rápido. Então, quando você estiver na praia aí, tenta observar isso. O vento está vindo do continente em direção ao mar. Faz assim o vento. Já à noite, acontece o processo contrário, porque a água demora muito para se aquecer, mas ela demora muito para se resfriar. Então, acaba que o mar começa a transferir calor para o continente. Aí, daí, a corrente de ar vem do mar para o continente. Faz esse movimento aqui, ó. Então, o vento vai vir, se você estiver na praia, vai vir na sua frente aqui, ó, olhando para o mar. Vai vir assim, ó, em direção ao continente, entendeu? Então, aqui, ó, é isso que tá nesse esquema aqui, tá explicando, ó. Tá dando para ver aí? Tá, né? Bonitinho aqui, ó. Viu? Agora, vamos para o último fator climático, que é denominado correntes marítimas. Aqui, ó, tem um esqueminha aqui, que é mais ou menos o seguinte. As correntes marítimas, olha só, elas nada mais são, ou corrente marítima nada mais é, que uma grande movimentação de água nos oceanos. É o fluxo preferencial que a água dentro do oceano vai fazer, tá? E elas também trazem um pouco da característica de onde elas se originaram. Lógico que com o passar, né, do percurso que ela vai fazer, ela vai modificar a sua característica, né? Com o passar aí de onde ela está indo, do trajeto que ela está percorrendo, vai modificar um pouco a sua característica original. Mas ela serve, as correntes marítimas, no caso, servem para dar um equilíbrio na temperatura dos oceanos e, por consequência, também a temperatura do planeta como um todo, né? Porque elas são grandes correntes, elas percorrem grandes distâncias, estou até gaguejando, grandes distâncias.
Agora sim, né? Vamos, a gente mesmo faz os efeitos especiais aí, os defeitos, né? Então, as correntes quentes, elas têm maior pressão e maior umidade. As correntes marítimas quentes, elas têm maior pressão e maior umidade. Aí, o ar, nesse caso, ele vai ser mais leve, né? Porque está quente e vai evaporar. Aí chegando, vai acontecer aqui todo o processo de chuva de novo. Já as correntes frias, elas têm menores pressões e menor umidade. Então, por isso, é uma região que tem corrente de ar, aliás, corrente marítima, desculpe, mais fria. A tendência é que o regime de chuva seja reduzido. Aí tem aquele esquema também, quando encontra ar quente com ar frio, nessa região específica chove, tá? Beleza? Entendido? No mais é isso. Obrigado e siga o perfil no Instagram, @plantãogeografia, @plantãogeografia. Tchau.